Olá, pessoal! Vocês já ouviram falar em legado financeiro? É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Meu nome é Rose Lima. Como de costume, eu vou deixar aqui um versículo da Bíblia que vai embasar, então, todo esse estudo, que se encontra em Provérbios 13, capítulo 22, que diz assim, só vou ler a primeira parte, tá? O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Isso é interessante, aqui fala de herança. E a herança e o legado, elas são praticamente sinônimos. Juridicamente falando, o legado ele é algo singular, são bens dados a uma pessoa, mas de forma singular. Por exemplo, o bem é dito como é descrito de forma criteriosa. Foi dado para fulano de tal, a casa no endereço tal, número tal. Então é bem descrito, não é algo generalizado como a herança. E a herança também, ela implica em dívidas. O legado não, ok? Mas na nossa compreensão hoje, eu quero falar para você sobre legado no sentido de missão. No sentido de deixar, depois da sua morte, conhecimentos, habilidades, tá? Aos seus filhos, à sua posteridade, aos filhos dos seus filhos, ok? Um conteúdo, um conhecimento de vida que pode torná-los pessoas de bem, pessoas prósperas, pessoas abençoadas na sociedade. Ok? E para isso eu vou usar 7 princípios bíblicos. Então, legado, ele remete à missão. Ele remete a ser capacitado para uma missão bem definida. E nós vamos entrar, então, no assunto de finanças. Então, é legado financeiro. Ok? O que eu posso deixar de conhecimento para os meus filhos na área financeira, a tal ponto que eu possa torná-los pessoas influentes, extremamente prósperas na próxima geração. Só lembrando vocês, tá, que quando eu falo de legado, eu estou falando de exemplo. Se você não tem se você não cumpre esses princípios, você tem que desenvolvê-los. Porque não adianta eu falar algo e não viver aquilo. Nossos filhos vão copiar quem somos. Então nós precisamos praticar esses princípios. O primeiro, então, como eu falei para vocês, é mordomia. O que é mordomia? Mordomia é a ideia de que Deus é dono de todas as coisas e que nós, então, somos administradores dele. Isso implica em olhar para a minha vida financeira de forma diferente. Eu olhar para os recursos que vêm à minha mão de forma diferente, como que não sendo meu, mas sendo de Deus. Por quê? Porque você vai morrer. E quando você morrer, você não vai levar nada. Tá? O que você tem vai ficar para outra pessoa. Então, essa é a ideia de que o que você tem hoje em suas mãos, de fato, não é seu para sempre. Então, você tem que administrar da melhor forma possível. Isso tem que estar bem claro na mente dos teus filhos. Uma outra coisa, o caráter. O caráter, o que é caráter? O caráter ele é comportamento baseado em qualidades, baseado em hábitos. Então é quem eu sou, as minhas obras mostram qual é o meu caráter. E aqui, então eu tenho que ter o caráter de Cristo, certo? E isso implica no quê? Comprar e pagar, gente. Eu não posso ficar devendo. Tá? Implica em honestidade em todas as minhas transações financeiras, tá? Eu não posso fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro. Tem que ser de forma lícita. Então, caráter, gente, isso é copiado também. Então, isso é legado. Outra coisa importante, autogoverno, questão da disciplina. Ok? A disciplina, ela implica em limites. O autogoverno é eu mesmo conseguir tomar decisões corretas, ok? Então o que eu faço? Eu entendo que os recursos são escassos e que eu não posso sair então aplicando em qualquer lugar o meu dinheiro, aquilo que eu ganho. Eu preciso utilizar então prioridades e usar o meu dinheiro da melhor forma possível.
E eu preciso então dizer não, analisar muito bem as oportunidades, aquilo que vem diante de mim e não agir de forma compulsiva. É pensar antes de agir, ok? Então eu tenho que o quê? Ter autogoverno, seguir as minhas metas. Outra coisa importante, semear e colher. Tá? Esse princípio é extremamente vital para uma pessoa. A pessoa que entende muito bem a ideia de semear e colher, ela entende que ela tem que trabalhar para conquistar aquilo que ela precisa. Ela não vai depender do outro, ela sabe que os esforços delas vão trazer benefícios para ela mesma. Então isso implica em pensar no futuro, isso implica em planejar, isso implica em pensar em investir, isso implica em pensar em poupar. Isso implica em que eu devo correr atrás, eu devo me esforçar. E também implica em generosidade, gente. Porque tudo que eu faço para o meu próximo, isso vai voltar para mim, ok? Então eu preciso ter bem clara a questão da semeadura. Do que eu planto, eu irei colher. Outra coisa importante é a questão do conhecimento. Não despreze métodos, teorias, não despreze o conhecimento, não despreze conselhos, gente. Nós precisamos entender isso, que quando eu tenho dificuldades para resolver esse problema, eu tenho que ouvir aquele que sabe. Eu tenho que ler, eu tenho que me dedicar à leitura e isso é importante deixar bem claro para os filhos. Outra coisa também importante é a fé. A fé, ela vai implicar em o quê? Em desenvolvimento de objetivos, de planos, de sonhos. Aquele que não tem fé em si mesmo, que não tem fé em Deus, ele não vai planejar nada. Eu preciso ter planos, eu preciso ter sonhos a curto prazo e a longo prazo, gente. Eu preciso ter isso escrito, eu preciso desenvolver e viver de acordo com os meus sonhos, meus planos, meus objetivos. E para isso eu tenho que ter fé. Fé em mim, que eu posso conquistar se eu lutar. E fé em Deus, que Ele vai me ajudar. Outra coisa, para finalizar, a questão do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Você precisa se conhecer. Quando eu me conheço, eu conserto os meus erros. Eu busco conhecimento. Eu busco a Deus pela fé. Eu então entendo que eu preciso me desenvolver. Então, imagine quando você se conhece, você acaba entendendo quais são os seus dons, os seus talentos. Qual é a sua missão na vida, porque é de acordo com o seu talento, com o seu dom que você vai descobrir a sua missão. Então eu preciso deixar isso claro para os meus filhos e até desenvolver isso neles. Ofertar cursos diversos, ofertar várias formas, de desenvolver isso nos filhos. Será que ele gosta mais da parte artística, da parte de exatas? Então ofertar essas oportunidades para ele se conhecer. E principalmente, gente, quando eu me conheço, eu posso saber como trabalhar, ganhar dinheiro com aquilo que eu amo fazer. Então eu serei o melhor profissional que existe no mercado. Porque quando eu faço aquilo que eu amo, eu dou o meu melhor, não é verdade? Então o autoconhecimento é de extrema importância e Deus também nos ajuda nisso. É essa então a mensagem que eu queria deixar aqui, tá? Esses são os 7 princípios que se baseiam para deixar um bom legado para os seus filhos. Lembrando que você precisa viver isso. Você é o espelho dos seus filhos. E se você desenvolver bem tudo isso, seus filhos serão pessoas maravilhosas. E com certeza toda a sua posteridade também. Ok? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.